O saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. O texto que nós lemos no início do nosso culto, na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 2, eu queria destacar 3 versículos, o 7, o 8 e o 9, como um texto áureo desse texto que nós lemos no início do nosso culto. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Está na tela, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E assim para vós os dizeres é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço E rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. e o 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos podem dizer amém? O versículo 8: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Nós temos uma destinação. Quem é desobediente a essa destinação, é isso que ele está dizendo aqui. O Cristo finda sendo uma pedra de tropeço. A gente esbarra nele, esbarra no que ele manda, esbarra na ordem que ele nos deu. Agora, mais uma vez, vamos ler o versículo 9, toda a igreja. Mas vós sois para que anuncieis as virtudes que vos chamou a sua maravilhosa luz. Uns são desobedientes para aquilo aos que foram destinados, mas a igreja verdadeira, glórias ao Senhor, ele é muito claro aqui, é a nação, o sacerdote, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, porque a gente é melhor que os outros, a gente é bonito, porque Deus olhou nos meus olhos e falou assim: o seu olho é verde. Não, para que anuncieis. Aleluia. Vamos lá todos juntos, para que anuncieis. 1, 2, 3. Para que anuncieis O que? as virtudes daquele que vos chamou Das trevas para a sua maravilhosa luz. Aperte a mão do irmão, diga: fomos chamados para anunciar. Sem anunciar, a igreja não cumpre o seu papel. Nós estamos saindo de um congresso unificado sob o tema A Igreja Avança, seguindo a missão. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. A igreja avança. Mais uma vez, bem forte. A igreja avança seguindo a missão. Eu me sinto na responsabilidade de que recapitular algumas coisas hoje aqui com vocês. Porque Deus não faz em vão. Deus não fala em vão. Deus muda o curso. Deus trata conosco. E quando Deus trata, nós não podemos esquecer o que Deus tratou. E eu quero fazer um comparativo aqui, irmãos, da igreja como um todo no século 21, em especial a igreja brasileira, com a igreja primitiva, não é? O conforto da igreja em Jerusalém e as suas consequências. Jesus mandou que eles ficassem aonde? Diga forte, aonde? Em Jerusalém. É uma escolha, tantos outros lugares poderiam ser, mas Jesus mandou ficar em Jerusalém. Lá vai ser o ponto de encontro. É lá que eu vou derramar, é lá que eu vou encher vocês de poder. E você conhece a palavra de Deus no Atos capítulo 2, versículo 41 a 47, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, 42,
e perseveravam na doutrina dos e nas 43, toda a igreja. 44. Quarenta e seis. E partindo pão em casa. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Irmão, uma maravilha. Diga uma maravilha. Irmão, ninguém faltava, não faltava nada para ninguém, ninguém passava fome, ninguém passava necessidade. Poder de Deus cura, não é verdade? Mesa farta, comiam na ceia, comiam em casa, uma maravilha. Irmão, não precisava esforço nenhum. Diz a Bíblia que todos os dias acrescentava o Senhor àqueles que haviam de se salvar. Ninguém precisava sair correndo, forçando a barra de ninguém. A igreja enchia naturalmente. Irmão, você sabe por que o texto diz aqui que vendiam as suas propriedades, não é? Não era dízimo, não era oferta, vendia e dava tudo, porque eles estavam esperando Jesus voltar no outro dia, naquela semana ainda. Então, irmão, era uma maravilha, o resto do mundo. Só que Jesus tinha dito o seguinte: ficar em Jerusalém até que do alto sejais o quê? E vocês fiquem cheios de poder, alegrinhos, esperando a minha volta? Não. E ser-me-eis minhas, diga forte, minhas, mais uma vez, minhas, tanto em Jerusalém, como em toda e até os confins da terra. Diga comigo, Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra. Jerusalém era bênção, o centro da cidade. Judéia deserto, Samaria lugar de estrangeiro, em outras palavras, de inimigo, não é? E confins da terra nem falar. E não ia chegar no Brasil nunca, meu irmão. Vamos ficar aqui comendo e por aí, né? Bênção de Deus, maravilha. Eu não sei se tinha sapateada, mas devia ter, do seu jeito. Mas que estava todo mundo alegre e contente, e a gente fica aqui. E aí, meus irmãos, é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. Esse conforto aparentemente bom, não é bem assim. No primeiro momento ele é bom, mas quando a gente fala em relacionamento humano, começa a ter desgastes. Já viu aquela fala que quer saber quem é o outro, coma pelo menos um meio quilo de sal junto com ele, né? More junto, esteja no mesmo lugar, frequente o mesmo local, esteja dentro da mesma casa, aí que você vai ver as diferenças, não é? Então, tinha comida para todo mundo, tinha alegria, união, comunidade abençoada, salvava a gente todo dia. Eles não iam sair dali nunca. E o pior, começou a acontecer problemas. Como pastor na igreja primitiva? Sim, está escrito na Bíblia. Todo mundo se convertendo, aquela maravilha. O primeiro problema que surge, meu irmão, é a comparação. Diga comigo, comparação. Comparação. Vamos ler a Bíblia todos juntos? A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, o problema de Ananias e Safira. Atos 4, 32 a 37. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Atos 4, 32 a 37. Vamos lá? Todos juntos? 1, 2, 3. Os que criam. Que maravilha. Que bênção. 23. Repita comigo, abundante graça. 34.
36. Barnabé, que traduzido, levita, natural de Chipre, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Vendeu completamente, trouxe ao pé dos apóstolos. A igreja, glória a Deus, aleluia. Mas no versículo seguinte diz mais, diga comigo, mais. Esse mais está fazendo uma junção do que aconteceu com José e agora com Ananias e Safira. E o que ele está dizendo aqui? Eles não fizeram a outra coisa, eles fizeram por conta do que o José fez. Eles viram que o José fez, o irmão José fez, e ele ficou bem afamado diante da igreja. No outro dia era que a conversa rodava. Você viu o que aconteceu? Irmão José vendeu o sítio, a fazenda, e depositou integralmente aos pés dos apóstolos. Que bênção, glória a Deus, aleluia. Nasceu no coração de Ananias e Safira. Vamos fazer a mesma coisa, só que a gente vai fazer de jeito diferente. Irmão, até então não tinha nada disso. Diga comigo, inveja, ciúme. Lembra que a gente leu lá de Pedro, seja tirado de vós toda inveja, ciúme. Começou, apareceu aqui na igreja primitiva. Não, vamos fazer, vamos ler a Bíblia, todos juntos. Vamos lá, o 30, Atos 5, né? Mais um certo varão, sua mulher vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés da porta. Espera um pouquinho, antes de ir para o próximo. Olha que coisa interessante. Vendeu a propriedade, assim como José vendeu. Mas fez o quê? Reteve parte do preço. Vamos em frente, continue lendo agora. Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da idade, guardando a ti, e vendia não sacava de teu. Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens. E Ananias, e um grande temor. E o próximo, e levantando-se os jovens, até aqui, e o sepultaram. Alguém fala assim, que porque Ananias e Safira não deu o dízimo, ou o dízimo errado. Aqui não se tratava de dízimo. Eles queriam aparecer e ter o mesmo resultado de popularidade no meio da igreja, talvez aparecer diante dos apóstolos, os pastores da igreja, do apóstolo Pedro, não é verdade? E eles venderam, olha, vendemos por tanto. Mas por que você está mentindo? Olha, irmão, está pensando que está mentindo para homem, para mim? Você está tentando mentir para Deus, não se engana a Deus. Por que você fez isso? Vendia por quanto você quisesse, daria quanto você quiser, mas não diga que deu tudo, se na verdade você não deu. Caiu na hora. Exatamente. Disseram que fizeram uma coisa, mas na verdade fizeram outra. E ele caiu morto na hora. Chamaram os mancebos para que o sepultassem, por causa da mentira, da inveja e da falta de verdade diante do Senhor. Irmãos, na casa de Deus, glórias ao Senhor, tudo é diante do Senhor. Você não faz nada para ninguém, você não faz nada para líder departamental, você não faz nada para pastor, irmão. A gente está aqui para fazer, eu sirvo a igreja, mas antes de mais nada eu estou servindo ao Senhor. Vocês, obreiros, todos nós, temos que servir em espírito e em verdade, com sinceridade. Vamos em frente. O próximo versículo,
houve um grande temor sobre todos os que isto ouviram. Os 6 agora. 7, aliás. E passando o espaço. E o 8, e disse Pedro o quê? Não, ela não sabia. Ela tinha uma chance. De quando Pedro perguntou assim: é verdade que você vendeu, sei lá, por 200 mil reais? Ela poderia falar assim: não, não foi isso. Não, ela tinha combinado a mentira com seu marido. E disse assim: não, é verdade. Vamos ler o que está escrito aí? Vamos em frente, 1, 2, 3. Sim, portanto, o que? Vos consertasse para tentar o Espírito do Senhor? A porta. O 10. O 11 para terminar aqui. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. O poder do Espírito Santo estava produzindo efeito nas ações da igreja. Mas agora já surge alguém com inveja, com ciúme, com mentira, querendo aparecer. Porque, irmão, quando a gente não faz o que tem que fazer, fica fazendo o que é errado. Se Ananias e Safira estivessem evangelizando, pregando o evangelho, que era a ordem, não tinha tempo para fazer um negócio desse. Mas vamos um pouquinho para frente agora. Nós estamos andando no livro de Atos. No primeiro momento, capítulo 2, só bênção. Agora já surge aqui um casal com inveja, querendo aparecer, com mentira, e morrem os dois fulminados diante da igreja. Uma ruptura. Vocês lembram lá no Velho Testamento? Quem foi que morreu e virou um velório? Uzá, quando tocou aonde não era para tocar, na arca do Senhor. E diz a Bíblia que houve uma ruptura, tristeza. A festa se tornou em tristeza. Você imagine 2 irmãos morrendo num culto. Está escrito. Marido e mulher. Mas tem outra coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, que o Ananias caiu morto, fulminado. A irmã Safira chegou quanto tempo depois? 3 horas. Diga, 3 horas depois. 3 horas depois. E a igreja continuou o culto. Não tinha celular nem WhatsApp. Ela chegou, não sabia de nada, ninguém saiu para falar nada. Resumindo, caiu também. Vamos em frente. Irmãos, em Atos 6, nós estávamos no 5. No 6 surge um outro problema. 6, a partir do versículo 1, a instituição dos diáconos. E eu quero aqui acrescentar, por causa da murmuração. Agora já tinha mentira, inveja, e agora surge murmuração. Vamos ler? Atos 6, versículo 1 ao 7. Glórias ao Senhor. 1, 2, 3. Ora, naqueles dias, eram desprezadas no ministério cotidiano. O 2. E os 12, os discípulos, disseram: e sirvamos as mesas. O 3. Aos quais constituamos sobre esse importante negócio. 4. Mas nós, o 5, e elegeram a Estevão, e Filipe, e Nicanor, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. O 6.
apareceu gente com sentimento de desprezo e de discriminação. Até aqui não tinha. Todo mundo estava junto, todo mundo tinha em comum, todo mundo ouvia a palavra, era glória a Deus, aleluia, comida para todo mundo. Aí já apareceu Ananias e Safira, mentindo, com inveja, com ciúme, e agora já tem um grupo, como a gente não é hebreu, as viúvas dos gregos que aceitam Jesus na hora de distribuição da cesta básica, estão ficando esquecidas. Irmão, quem murmura no evangelismo? Ainda que eles tivessem razão, aí os apóstolos, para a gente sintetizar aqui, vamos fazer uma eleição aqui, nós temos que orar, nós temos que ler a palavra, e nós vamos fazer com que, nós vamos nos dedicar à palavra, e vamos eleger 7 varões cheios de fé, de boa reputação, e eles vão cuidar das mesas. Quando eu falo das mesas aqui, não era somente das viúvas, essas questões materiais vão ficar com ele. Surge aqui o primeiro sistema eclesiástico que existe até hoje em muitas igrejas. Os diáconos que cuidam dessas coisas, e os pastores só cuidam da palavra e da oração dos membros. Depois eu vou falar que isso também não durou muito tempo, mas esse é assunto para outro dia, para a reunião de obreiros. Mas naquele momento foi para apaziguar o negócio. Houve paz. Agora tem um grupo de diáconos, agora não é mais os apóstolos que são culpados. Se falhar na hora de entregar a marmitex, na hora de entregar a cesta básica, vai falar com os diáconos, é problema dele. Mas vocês estão vendo que a coisa vai se afastando do capítulo 2? Já não é mais a mesma igreja, e a questão é muito rápida, porque quem não faz o que tem que fazer, finda fazendo o que é errado. Quem está entendendo, amém? Quem está comigo aqui, dá glória a Deus? Vamos em frente. Mas agora, meus irmãos, no capítulo 8, Deus fala assim: vou resolver esse problema. Esse povo vai arrumar mais encrenca se eles continuarem sem ter o que fazer. Aí o capítulo 8, Deus manda uma perseguição. Diga perseguição. Vamos ler todos juntos o Evangelho em Samarias, capítulo 8, versículo 1 ao 8. Toda a igreja, Atos 8, 1 ao 8. 1, 2, 3. E também está falando aqui na morte de Estevão, não é? Que veio antes. Continue. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. 2. Um grande pranto. 3. E encerrava na prisão. 4. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. 7. Eram curados. 8. Veio a perseguição. O povo começa a ir embora, irmão. Perseguição faz o povo ir embora. Perseguição pode ser várias. Aqui era apanhar mesmo. Saulo e sua turma entravam nas casas. Mas existe outro tipo de perseguição. Falta de emprego, falta de casa para morar. E as pessoas começam a se espalhar. Mas só que aconteceu o seguinte: por onde eles iam passando, iam falando de Jesus. Porque, irmão, olhe para cá. Aonde eu quero chegar? Não deixe vir a perseguição. Pregue de Jesus sem perseguição. Você pode dizer isso para esse seu irmão aí? Fala de Jesus sem perseguição. Deus está avisando, é melhor a gente fazer antes. Não precisa vir a perseguição. Porque, pastor, será que acontece? Acontece. Acontece. Deus muda o quadro. Deus muda a rota do avivamento quando a gente se desliga do que tem que fazer. E Deus sabe o que faz. Tem congregação, irmão. Vou falar aqui do nosso ministério. É uma bênção. E Jesus salvando, e batizando com o Espírito Santo, e curando, e crescendo. E começa a vir congregação no setor, tal. Daqui a pouco dá um problema.
a prefeitura vem e muda 70% do bairro. Aí tem que ir para Grande, São Vicente, Mongaguá, não sei para onde, tal, e vai levando a palavra, porque se não for, não vai. É melhor a gente pregar antes. Aleluia, glória a Deus. Você está satisfeito onde você está? Prega antes. Você está contente que você está ganhando? Prega antes. Não vamos esperar vir a perseguição. Se chegar a perseguição, porque Deus permitiu, a nossa parte foi feita. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Mas irmão, mas a história, e aqui a gente está falando aqui de Samaria, a gente só ouviu falar de Samaria antes aqui, quando Jesus salvou a mulher samaritana. Pô, a gente não fala nada. Agora Jesus queria, não era mais uma cruzada evangelística, ele queria implantar a igreja em Samaria. E se dependesse da igreja de Jerusalém, não ia ter. Mas outra coisa que tinha que a igreja de Jerusalém, ela tinha com dificuldade, dependendo do tipo de pecador. Como é que pode ser isso? Eu quero que Jesus salve aquele meu amigo bonzinho, que já é meu amigo da escola, estudamos junto, né? Eu quero que Jesus salve. Mas Jesus quer salvar o bandido que atirou em você, que assaltou sua casa. Jesus quer salvar aquele teu vizinho que joga galinha morta pro lado do teu muro. Mas esse aí, Jesus tem que fazer justiça. Sabe o que nasce na gente, irmão? A síndrome de Jonas. Ah, Jesus, ninivita, Jesus. Senhor, me ajuda aí, né? Eu vou comprar a passagem, vou entrar no navio, eu vou dormir. Não, é para eles que você tem que pregar. Vamos ler? Atos capítulo 9 agora, vamos para o 9. A resistência da igreja em acolher Saulo, a partir do próprio Ananias. Capítulo 9, versículo 1 a 18. Culto de ensino é assim, irmão. A gente tem que ler Bíblia. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. E Saulo... Quer homens? Espera um pouquinho antes do 3. Saulo ainda está virado, com sede de sangue, querendo matar. Quero carta para entrar. Eu diria que como tem essas ações, né, do GAECO, da Polícia Federal, autorização para entrar na casa, né, alvará para entrar na casa e fazer uma ruaça, bater e tal. Paulo estava nervoso, Paulo estava brabo, e ele pediu carta. Versículo 3, e ele estava nessa missão. 1, 2, 3. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. 4. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. 6. E disse-lhe o Senhor o quê? Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito que te convém. 7. 8. E abrindo os olhos, estava cego, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. 9. 10. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: espera um pouquinho só. Deus falou: eis-me aqui, Senhor. Qual igreja que eu vou assumir? Qual ministério? Qual setor, Senhor? Quem é que vai depositar na minha conta? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor o quê? Continue. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso,
pois eis que ele está orando. 12. Deixa na tela o 13. Pode deixar o 13 já na tela aí. O Saulo, ainda cego, já teve uma visão do céu e Deus deu até o nome. Vai entrar um nome aqui de Ananias, um cooperador, um discípulo, um obreiro da seara. Vai orar por você e você vai ficar curado. O perseguidor já tendo visão. Fala com o irmão do lado, que maravilha, né? Tem gente que não teve visão até hoje, né? Ele já teve no dia que aceitou Jesus. Vamos lá, o 13. 1, 2, 3. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvido acerca deste homem. Quantos mais tem feito aos teus santos ministros? 14. E aqui tem poder os principais sacerdotes Para prender. 15. e 16. Saulo, para aí, Senhor, tem alguma coisa errada. Tudo que eu ouço desse homem é que bate em crente. Mas nós não estamos orando para Jesus salvar ele? Meu irmão, vamos orar para Jesus salvar os traficantes, os bandidos. Vamos orar para Jesus salvar os que matam os outros. Vamos orar para Jesus limpar a nossa cidade, fazer uma cidade abençoada, porque o reino de Deus está aqui. O Ananias, irmão, Deus precisou insistir com ele. Vai lá orar por ele. Irmão, não era o pastor que estava mandando, não era o prefeito que estava mandando, era Deus que estava mandando. Vai lá orar por ele. Não, Senhor. Era a síndrome da igreja de Jerusalém. Era uma igreja justiceira. Eles queriam Deus fazendo justiça com aqueles que lhes eram contrários. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da salvação. É o Evangelho da transformação. É o Evangelho que muda a vida do pecador. Quem está entendendo o que Deus está falando? Sabe que Deus está falando assim: não se assuste com quem você vai entrar aqui. Não se assuste com quem você vai ver entrar na congregação. Pastor, mas ele estava até com a arma na cintura. Vai tirar a arma em nome de Jesus. Estava com droga no bolso. Vai jogar a droga fora sem você precisar mandar. Porque quando Deus chega, meu irmão, caiu da sua cavalgadura na hora. Não recalcitra, não bate de frente, porque você vai recalcitrar contra o aguilhão. Aguilhão é um ferro de amansar boi bravo. Deus falou assim: para mim você é um boi bravo, mas para mim tu não quer dizer nada. Glória a Deus. Tinha gente brava aqui, fica mansinho, meu irmão. É uma bênção. Glórias ao nome do Senhor. 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 Aleluia! O pastor Osiel Gomes, lá do Maranhão, ele conta um negócio que acabou um culto. E aí um irmão chegou para ele assim: pastor, eu queria uma carona no seu carro. Só vai por essa estrada aqui, para outro lugar? Vou sim, meu filho. Eu queria uma carona. Ah, tá tudo bem, meu irmão, entra no carro aí, vamos. Aí depois que o irmão estava no carro, eu falei: pastor, o senhor sabia? Eu sou um transformado. Eu matava não sei quantos por semana. Eu não sei o quê. Eu falei: rapaz, não diga isso não, meu irmão. Agora que você já está dentro do carro, você me falar um negócio desse. Se fosse antes, dava tempo, agora não dá mais. Me ajuda aí, meu irmão. Não, eu era, pastor. Eu matava, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Aí eu tenho que ter uma resposta. Será que se converteu? Ele falou assim: a Bíblia diz, aleluia, que quando chega um forte maior do que o que está lá de fora, ele não tem medo de nada, meu filho. O mais forte do que era você está aqui dentro de mim. Se ele não se converteu, já vai ficar com medo agora. Resumindo, o homem era crente, mas irmão, Deus já tinha transformado.
Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, para os doentes. São esses que Jesus quer curar. Aleluia, é esse que Jesus quer curar. Deus vai usar você. Diga para esse irmão: é você que Deus vai usar. É a igreja que Deus vai usar. Deus não vai usar a política, Deus não vai usar a justiça. É os crentes, é a igreja, é o evangelho que vai transformar. Glória a Deus, aleluia. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa. Disse o quê? Olha que coisa linda. Aperta a mão e fala assim: irmão. Irmão Saulo, a paz do Senhor, aleluia. Vamos lá. E Ananias entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse o quê? Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas me enviou. 18. E recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Não precisou marcar que dia que vai ser o batismo, foi batizado na hora. Glórias ao Senhor para sempre. Irmãos, mas havia dificuldade. Quem sabia disso era Ananias. Deus falou com Ananias. Os outros discípulos, vamos falar uma coisa aqui. Quando aqui fala discípulos, era a igreja em geral. E quando fala apóstolo, era o colégio apostólico. Os outros irmãos, a quem Deus não falou, tinham dificuldade de acreditar no que Ananias falava. Não é? Mas Saulo, não, tá louco, nem vou no culto se ele for. Não quero saber de coisa com esse homem não. Jesus salvou, mas quem confia, desconfia. É um olho fechado e outro aberto. Já viu essa conversa? Diz que aceitou Jesus. Diz que é crente, mas tem que... é o olho fechado e outro aberto. Você já viu essa história por aí, irmão? Na igreja primitiva era assim, em Jerusalém. Olha que eu estou falando da igreja primitiva, não é? Vamos lá, Atos 9, nós estamos caminhando no livro de Atos. Atos 9, capítulo 19 a 26. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. O Paulo, vai em frente. Que estava em Damasco, 20. E diziam: vinte e dois. Vinte e três. O desceram dentro de um cesto pelo muro, 26. Agora leia forte a última frase. Mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Diz a Bíblia que Paulo se esforçava para pregar para os incrédulos. Aqui está falando de pregação. Não está falando ainda de chamada ministerial. É a pregação que todo crente faz. Você testemunha. O que os crentes não estavam sendo, Paulo já aceitou sendo. Mas você não era o cara que matava os crentes? Não, mas aí ele contava a história, a conversão dele. E aí quiseram pegar ele. Aí os irmãos, aqueles que acreditaram, desceram ele por um cesto. Mas diz a Bíblia que a igreja temia andar perto de Paulo, de Saulo, porque não cria que ele tivesse se convertido. Diga comigo, a igreja que recebeu a promessa. Diga comigo, a igreja que foi cheia do Espírito Santo. Diga, a igreja
que cresceu de um dia para a noite, já não acreditava. Diz para esse irmão do lado assim: misericórdia, Senhor. Vamos ver o que acontece agora. Capítulo 9, versículo 27 a 31. Até agora era a descrença dos discípulos, em geral, da igreja. Vamos ver no 9, 27 a 31. Todos juntos, 1, 2, 3. Então Barnabé, um minutinho antes de ir para o 28. Barnabé, irmão, era demais. Não foi essa única vez, não, que ele quebrava o galho de Paulo. Ele pega Paulo. Me ajuda aqui, Daniel. Paulo, está difícil, os irmãos não estão acreditando. Vou levar vocês lá no gabinete pastoral. Vamos lá na sede da igreja, no templo de Jerusalém. O senhor Pedro, João, Tiago, olha, esse aqui, ó. A história dele foi assim, se converteu. Porque agora, o que acontece? Aí os apóstolos pegaram Saulo. E eles andavam com Saulo para cima e para baixo. Está escrito. Os crentes acreditar que Saulo tinha se convertido. Porque tem gente, irmão, que para crer tem que ver. Quem está entendendo, dá um glória aí. Vamos ler o versículo agora 28, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Os apóstolos entrando e saindo, 29. 30. 31. E se multiplicavam. A gente fala assim: agora a igreja de Jerusalém acreditou. Agora pegou no tranco, mas pregou. Vamos ver o que acontece no 10. A conversão do centurião Cornélio, a incompreensão da igreja. Versículo 10, versículo 1 a 8. Isso é Bíblia pura. É a continuação. Vamos lá, 1, 2, 3. E havia em Cesareia claramente numa visão um anjo de Deus e dizia o que? Cornélio, que é, Senhor? E o anjo lhe disse o que? As suas orações e as suas esmolas têm subido para a memória diante de 5. Curtidor que tem a sua casa junto ao mar, ele te dirá o que deves fazer. 7. Dos que estavam ao seu serviço. 8. Irmão, o homem não era crente, era um centurião romano. E Deus fala, diz a Bíblia que ele orava, fazia suas esmolas, era temente a Deus. Mas por que então que tinha que falar com Cornélio? Porque, irmão, é preciso confessar Jesus. Aleluia. Não basta ser uma boa pessoa. Você está entendendo agora? Tem gente que a gente fala e fala assim: ah, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou melhor que muitos crentes. Já viu? Eu sou melhor que muitos crentes. Meu amigo, a questão não é essa, a questão é você ser crente direito. E se você não aceitou Jesus, é preciso confessar. Esse homem, esse centurião romano, ele era temente a Deus, fazia oração, dava a esmola, mas o anjo se apresentou. Sabe por que o anjo falou com ele? Que se dependesse dos crentes, ninguém ia evangelizar ele. Porque eles queriam ver justiça contra a vida dele.
Não é? Vamos lá, vamos em frente. Aí o que aconteceu? Ele foi lá e, havendo de contado tudo, o enviou a Jopa. Aí mandou os soldados ir lá buscar o Cornélio. Aí você conhece a história. Todo mundo aceitou Jesus. Mas, irmão, quando a igreja sabe, olha que coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a igreja sabe que Pedro vai na casa de Cornélio e sentou na mesa, comeu cuscuz, deve ter sido cordeiro lá. Cornélio é um cara bem de vida, não é? E porque depois que pregou o evangelho, ele se aceitou e foi aquela maravilha, sentaram para se comer, só foram contar que ele estava comendo. Diz a Bíblia, Pedro chega em Jerusalém. Repita comigo, Pedro chega em Jerusalém. Diga comigo, na igreja. Mais uma vez, Pedro chega em Jerusalém. Na igreja. E tem que se explicar. Diga forte, e tem que se explicar. Porque evangelizou Cornélio. E tem que se explicar. Porque tomou café na casa dele. Fala que esse irmão pode isso? Igreja de Jerusalém, aquela que recebeu todo o poder. Vamos ler? 1, 2, 3. Atos 11, a partir do versículo 1. 1, 2, 3. E ouviram os apóstolos. Pedro a Jerusalém. O 3, dizendo: e comesse com eles. O 4, por ordem, dizendo: e pondo nele os olhos, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. 7. O 8. Mas eu disse: nove. Mas a voz respondemos do céu segunda vez. 10. Onze. Em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. 12. E disse-me: até aqui, meus irmãos, para a gente adiantar. Ele deu a explicação, você vai ver o final do texto. E houve paz no meio da igreja, mas antes fizeram a confusão. Você tem que se explicar aqui. Que é isso, entrar na casa de centurião? Irmão, vamos voltar um pouquinho atrás. Lembra quando Jesus falou que ia para o céu e que ia voltar para buscar todo mundo, mas ficar em Jerusalém até que lá. Mas Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quando é que o Senhor vai tomar dos romanos o poder político? E quando é que a gente vai se assentar com o Senhor para reinar? O Espírito ainda não tinha morrido. Como é que vai evangelizar um centurião romano? E aí ele conta que Deus mandou o anjo, que o Senhor falou com ele, que ele teve uma visão. Aleluia, que o centurião aceitou a Jesus como Salvador. Quantos podem louvar o nome do Senhor? Irmãos, depois de tudo isso que aconteceu, nós estamos agora já terminando, indo para o final. Deus dá um protagonismo ministerial que era da igreja de Jerusalém, Deus dá para Antioquia. Presta atenção. Deus não desqualificou Jerusalém, mas o protagonismo, a sede da salvação de alma, aqueles acrescentavam o Senhor todos os dias que vinham de se salvar, já não era mais Jerusalém, agora passou a ser em Antioquia. Glórias ao Senhor. Quem está entendendo, irmão? Isso é para a nossa vida, isso é para a nossa igreja, isso é para o nosso ministério.
Quando a gente deixa de fazer o que tem que fazer, a roda do avivamento vira. Vocês já viram ministérios que outrora foram maravilhosos, abalaram o mundo, e hoje estão apagados? A chama do avivamento passou. Deus deu, mas não usaram como deveriam usar. Deus deu os dons, mas ficaram brigando, irmão. Esse dia eu estava resolvendo um problema, uma confusão numa igreja. Não vou falar por questão de ética, de volume do som na hora do ensaio, não é nem do culto. Mas não evangeliza, irmão, tem que arrumar confusão por tudo, me ajuda. Vamos ler a Bíblia para a gente terminar, não é? Deus dá protagonismo à igreja de Antioquia. Glórias ao nome do Senhor. Atos 11, 27 a 30, só 3 versículos. Atos 11, 1, 2, 3. E naqueles dias, olha aqui, já é o contrário. Já está saindo de Jerusalém os profetas e indo para Antioquia. Continue. E levantando-se um deles por nome Ágabo, olha que coisa, os profetas chegaram lá, profetizaram que ia ter uma grande fome, e agora, em vez de Jerusalém fazer oferta e mandar para Antioquia, é a congregação que está fazendo oferta e mandando para a sede. Por quê? Diminuiu o número de crentes, diminuiu a salvação. E agora, Jerusalém é que está precisando, em vez de Jerusalém abrir campo missionário, porque quem estava abrindo era o Senhor através de perseguição. Eles mesmos, se dependesse deles, não iam abrir. E agora, em Antioquia, já estavam pegando oferta para mandar para Jerusalém. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? 1 Coríntios 16, 1 a 4. 1 Coríntios 16, 1 a 4. As coletas para os crentes de Jerusalém. 1 Coríntios 16, 1 a 4. 1, 2, 3. Ora! Quando a coleta se faz para os santos, fazei vós também, mesmo que o primeiro esteja acabado. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte do que deve juntar, conforme a sua possibilidade, para que não faça as coletas quando eu chegar. Enquanto tiver chegado, mandarei-os que por cartas aprovar-lhes. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irmão, para resumir, repita comigo: Antioquia, Macedônia, Corinto, Filipos e Galácia enviaram dinheiro para Jerusalém. Inverteu a coisa. Quem está entendendo aqui? Deixou de fazer o que tinha que fazer. O protagonismo virou. A roda do avivamento girou. Agora o avivamento estava na Macedônia, Antioquia, em Filipos, em Corinto. E a igreja de Jerusalém era a igreja sede, mas não tinha protagonismo, porque ela não fez o que tinha que fazer em tempo oportuno. Precisou Deus criar uma situação para que o evangelho chegasse onde tinha que chegar. Glórias ao Senhor para todo sempre. Que nós possamos aprender essas lições importantes da Bíblia Sagrada. E agora a gente vai terminar. É o último texto que a gente vai ler. Glórias ao Senhor. Abra sua Bíblia, Atos 13. Apenas 3 versículos, 1 a 3. Vamos lá, é o último. 1, 2, 3. E na igreja havia alguns profetas e doutores, a saber, dois. servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado.
3. Essa reunião deveria acontecer aonde, meus irmãos? Aonde? Não tinha mais protagonismo. O Espírito Santo foi atuar em Antioquia. Era para ir todo mundo para Jerusalém, para a reunião de obreiros, para ter a despedida e impor as mãos sobre Saulo. E agora, presta atenção, pela primeira vez nessa reunião, Saulo é chamado de Paulo. Diferentemente de Abrão, que Deus mudou para Abraão, de Jacó, que Deus mudou para Israel, Paulo não foi Deus que mandou mudar. Paulo tinha 2 nomes: Saulo como hebreu e Paulo como romano. Saulo vem do hebraico e Paulo vem do grego. Concorda, professor? Saulo vem do hebraico e Paulo vem do grego. Então agora ele enviado em missão, o nome Paulo era melhor para ele entrar em determinados lugares. Por isso que Lucas diz que a partir de então ele começa a se chamar Paulo. Mas Deus vai chamar onde? Justamente, e olha, eram 5. O Espírito Santo falou: apartai-me quantos? Diga forte. Diga forte. Ninguém sabia, ele manda justamente Barnabé e Saulo. E os 2 já estavam juntos no Espírito. Para terminar, olha que coisa interessante. O Espírito Santo não diz assim: apartai a Barnabé e Saulo. Ele fala: apartai-me. Diga comigo: apartai-me. Diga: apartai-me. Eles estão separados e continuam sendo meus, guiados por mim, dirigidos por mim. O que você faz na igreja é direção do Espírito Santo. Você não é do pastor, você não é do ministério, você é do Espírito Santo. Foi Ele que te chamou, te colocou nessa função. Apartai-me. Pastor, mas eu não faço nada. É o Espírito Santo que te chamou para varrer. É o Espírito Santo que te chamou para cantar. É o Espírito Santo que te chamou para tocar. É o Espírito Santo que te chamou para pegar na câmera, filmar, fotografar, para fazer edição. É o Espírito Santo. Apartai-me para a obra que eu tenho chamado. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Vamos ficar de pé. Diga para esse irmão: você foi apartado pelo Espírito Santo. Diga: e continua sendo dele. Aleluia! Pastor tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Os crentes, os obreiros, apartai-me, separa, mas é com o meu comando. A corda está ligada no Espírito Santo. Fica ao lado de um irmão, vamos orar uns pelos outros. Senhor nosso Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Pai. Ó Espírito Santo, nos ajuda a cumprir a missão. Nos ajuda, Senhor, a cumprir a missão que o Senhor nos tem dado, a pregar o Teu Evangelho, a entender a direção do Espírito Santo, a não sairmos da Tua vontade, a não nos afastarmos do Teu querer, a usar os dons que o Senhor nos tem dado para cumprir a missão da igreja, para pregarmos o Teu Evangelho, para curar os enfermos, para a salvação das almas, para a libertação dos oprimidos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga uma palavra de vitória sobre a vida desse irmão. Incentive ele a cumprir a missão. Incentive-o a cumprir a missão que Deus tem dado. Obreiros, cumpramos a nossa missão, para que não tenha que passar de nós a vontade do Senhor, o querer do Senhor, em nome de Jesus.